Live 154 e hoje a gente vai falar de Public Groups. Isso aí. Primeiro um pouquinho da história, por que que a gente escolheu esse tema, né? Uma aluna do nosso curso de administrador Salesforce perguntou essa semana que ela ficou com dúvida do Public Groups. Eu perguntei se ela tinha ficado com dúvida em relação ao que era ou ao como usar. Ela tinha dúvida no que era e em como usar. Então, a gente vai Sim. fazer um complemento aqui, um overview, para explicar o que é o Public Groups, tentar trazer um cenário de uso, um caso de uso, para tentar esclarecer. Para alguns pode ser um mistério ainda. Se esse for o Sim. seu caso, bem-vindo. É. Bom, Isso aí. vamos lá. Primeiro, então, o que é o Public Groups? Eu ouvi agora há pouco uma definição bem bacana, que o Public Groups basicamente é para agrupar usuários. Isso eu achei uma definição excelente. Sim. Bom. E basicamente ele serve para quando você tem um grupo de usuários, né, que você precisa dar permissão para algo específico. Seja para um conjunto de registros, seja para um relatório, seja para qualquer coisa que você queira compartilhar com ele. Você pode compartilhar geralmente com o usuário ou com um grupo público. Isso aí. E depois eu conto um cenário onde a gente pode se aplicar isso também. Mas é Normalmente, importante. normalmente o que hoje a gente coloca os public groups, então, para a gente entender o conceito disso, vamos imaginar aqui que em uma org a gente tem a hierarquia, né? A gente está falando de uma org grande, então a gente tem a hierarquia e todo mundo ali pode ver o que é da sua hierarquia, quem está acima vê o que está abaixo e assim sucessivamente. A última linha da hierarquia vai ver somente o que é dela. Quando a gente cria public groups, a gente consegue colocar diferentes usuários nessa árvore e nesses public groups e dar permissão ao que a gente quer dentro desses public groups. Então, ele vai conseguir ver o que todo mundo daquele grupo ali, daquele grupo de usuários, consegue ver. Basicamente, a gente está criando ali uma linha, vamos por assim, para visualização de outras coisas. Bom, e como tudo na Salesforce, o Public Groups também tem os seus limites. Foi até bem difícil encontrar alguns limites, embora eu já tenha vivenciado isso na prática, tá? De não conseguir criar alguns cenários por conta desses limites. Mas os limites são: o primeiro deles, não diria nem ser um limite, mas uma forma mesmo de segurança, é de que somente administradores podem criar grupos públicos. Então, não importa o quão alto é um perfil, somente um administrador vai poder criar. O segundo limite é o limite de que um usuário ele só pode estar em 300 grupos. Se você for olhar bem, é um limite relativamente alto. Muito alto, né? Porque são 300 grupos e você tem um único usuário em todos eles, quer dizer que alguma coisa aí não... Exatamente. Se você está atingindo esse limite é porque alguma coisa na arquitetura ali está errada, alguém está no lugar errado na hierarquia, alguma coisa do tipo. Alguma coisa tá estranha aí na sua org. E o próximo limite também, se você atingir aí, para tudo, Dá noção. quero descer, que é a quantidade de grupos públicos que você pode criar dentro da sua organização. É um número absurdo de 30 mil grupos públicos. Tá? Eu acho um absurdo porque você gerenciar isso daí, imagina que você tem 30 mil perfis, como é que você gerencia? Porque ele vai ser como se fosse um perfil, porque você tem vários grupos e, né, várias pessoas nesse grupo. Como é que você gerencia isso de uma pessoa saiu, tem que tirar, uma pessoa saiu de um grupo? Se você não tiver algo bem organizado, 30 mil grupos, você vai ficar louco. É muita coisa. Realmente. O Carlos falou que também a questão do Territory Management. Então, a gente tem o Territory Manager, a gente tem os papéis e também grupos públicos. Sim. Como forma São formas de dar acesso, de conceder acesso a conteúdos. Isso aí. Bom, e no que ele pode ajudar? No que o grupo público ajuda? Né? Acho que esse é o ponto principal. E foi como eu falei no começo.
Você tem um relatório específico que você quer compartilhar com um grupo de pessoas. Você tem um dashboard, você tem é, um tipo de um registro. Uhum. Você uma conta, um contato, você quer compartilhar com algumas pessoas específicas. Você pode fazer isso através de um grupo público. É, E até para trazer. normalmente em um cenário de empresa, vamos supor aqui que a gente está entrando em um projeto novo e a gente precisa de key users de diferentes áreas para um determinado projeto que às vezes não tem relação com determinada área, porém ele não é premissa que essa área veja certos objetos que serão discutidos no projeto. Nesse caso, uma boa, convém você criar um grupo público e colocar relatórios e tudo mais, dar permissão para os objetos para que o projeto consiga, todo mundo que tem a visão desse projeto e das coisas que vão ser usadas nesse projeto. Então a gente consegue imaginar aqui, trazendo para um cenário mais real, que a gente realmente está pegando pessoas de diferentes áreas na empresa, colocando numa sala de reunião e discutindo a mesma coisa. Todo mundo vai ter a visão de uma coisa só. Então, todo mundo vai ter que ter visão das mesmas coisas. O cenário de uso que eu tinha quando eu trabalhava na empresa de recrutamento de seleção era de que a gente, como empresa de recrutamento de seleção, tinha as suas visões, as suas hierarquias na empresa, mas a gente tinha clientes e esses clientes tinham os seus usuários. Então, ele fazia parte tudo da mesma organização. Uhum. Então, às vezes, a gente criava um relatório para o cliente, específico para o cliente, e a gente tinha que dar visão para todas as pessoas daquele cliente, que não estavam na nossa árvore, não fazia parte da nossa árvore. Então, não aplicava eu dar permissão para uma árvore específica, né? Para uma altura da árvore ali, porque não ia funcionar. Uhum. Para esse caso, a gente utilizava o grupo público para poder colocar os usuários da empresa e às vezes também alguns usuários da própria empresa, de recrutamento e seleção, e fazia o compartilhamento, fazia agendamento de relatórios, que era o mais comum. A gente agendava um relatório para ser disparado todos os dias para o grupo público. Então, tanto o cliente e todo mundo do cliente que gostaria de receber o relatório, quanto algumas pessoas internas recebiam o andamento da vaga dia a dia. Então, ela sabia quantas vagas já tinham sido ocupadas, quantas vagas ainda tinha disponível, como é que estava o andamento de shortlist, etc. Sim. Então, isso era bem bacana, porque, de fato, essas pessoas não estavam na hierarquia da empresa, porque era outra forma de ver. Antes de sair de lá, eu tinha sugerido uma forma de a gente criar hierarquias para as empresas específicas, mas não chegaram, acho que nem a aplicar, não chegaram nem a aplicar isso. Saí antes de ver isso acontecer. Mas o limite que a gente esbarrava era na questão de regras de compartilhamento. Quando a gente tinha que ter regras de compartilhamento, ele tem um limite baixo, se não me engano, são 50 que você pode compartilhar com grupos públicos. Posso estar enganado, mas é um número bem baixo. E a gente esbarrava direto nesses limites. E a gente tinha que tirar eles do critério. Então, sempre fazer uma limpa de empresas que não estavam mais ativas, que não estavam recebendo mais nenhum relatório, que não estavam fazendo compartilhamento de clientes. E a gente tirava isso para poder atingir de novo o limite dos 50 e conseguir colocar 50. novos. É isso mesmo. Então, eu acho que nesse ponto o limite é baixo. Comparado com os limites que a gente falou aqui, né, de 300 grupos que um usuário pode permanecer, 30 mil grupos que você pode criar, mas você só pode compartilhar com 50 grupos diferentes. Isso é um limite bem baixo comparado ao poder que você tem da ferramenta. Outra alternativa que a gente tinha era fazer esse compartilhamento via código. Óbvio que daí os limites seriam outros, também teriam isso, mas seriam outros. Mas a complexidade para fazer isso via código no momento era muito grande, não valia a pena o esforço. E acabava que era mais fácil fazer uma limpeza, eliminar as empresas que não estavam ativas, que não estavam tendo compartilhamento e fazer o compartilhamento via point and click mesmo. Eu acho que além de você
usar os grupos públicos em situações como essas de relatório, que são coisas que acontecem realmente no dia a dia, eu acho que é uma boa solução de contorno para você não ter que, de repente, fazer uma grande mudança na sua hierarquia no momento. Então, não diria que você está quebrando a regra, deixando de fazer uma coisa que você deveria, mas, por exemplo, se você tem uma arquitetura de hierarquia grande e teria que ter uma mudança pequena, você consegue, através de grupos públicos, dar essa permissão e atender a necessidade no momento para poder desenhar uma arquitetura melhor, com mais tempo, fazer um projeto, sei lá, de desenvolvimento, algo que vai levar mais tempo. Então, acho que antes de você, atende o imediato bem, para você poder criar alguma coisa bem estruturada. O único ponto que eu coloco como crítico a parte do grupo público é a gestão disso. Porque é muito fácil, e isso acontecia muito lá, principalmente, de você colocar uma pessoa para poder receber um relatório específico e passa um tempo aquela pessoa não precisa mais receber aquele relatório, ela já mudou de área, já está vendo outras coisas, Sim. e você continua disparando e-mail para ela com aquele relatório. E aí muitas vezes a pessoa falava, olha, eu estou recebendo esse e-mail e não faz mais sentido para mim. Aí alguém ia lá e fazia a higienização e tirava ela do grupo público. Sim. Então a gestão disso é complicada. Como eu falei no começo, imagina se você tem 300 mil grupos para você gerenciar isso, acho que é loucura, não tem. Eu não sei nem se tem algum aplicativo na Exchange que facilite essa gestão. 30 mil, mas 300 mil ia ser loucura mesmo. Obrigado por corrigir. 30 mil. Também 300 mil é uma loucura. 30 mil também é uma loucura, né? Então eu não sei se existe algum aplicativo no Exchange que faça essa gestão de forma mais organizada, do tipo listar os últimos usuários que não se logam mais, ou listar os usuários inativos. Apesar que o inativo não vai resolver, não vai ser um problema, porque ele vai parar de receber. Mas manter isso organizado em quem pode ver o quê. Se você não tiver uma forma de definir nomes de grupo bem definidos, porque isso pode ser um problema. Quando você está criando os primeiros grupos, você vai criar com qualquer nome, a partir do momento que isso começa a crescer, você vai falar, e agora? Como é que eu faço para poder organizar isso? Minha sugestão é, desde o começo, já crie um padrão de nome, de forma que você consiga entender e até dar manutenção no futuro, porque você vai ter que voltar lá para tirar fulaninho, colocar fulaninho, é inevitável. Porque essa é a função do grupo, né? O grupo público. Você achar a pessoa e colocar ela num grupo, mas o perfil é muito mais fácil você gerenciar, né? Porque é um para um praticamente. Então, não tem tanta dificuldade. Agora, o usuário não. Você pode ter um usuário que está em N grupos. Ele pode estar em até 300 grupos. Então, não é uma fácil gestão. O Diogo falou aqui. Esse problema de gestão de usuário também acontece com permission sets e filas. Acho que é a empresa que precisa se organizar, exatamente. Se não criar um padrão, uma forma de se organizar, são outros que são também bem difíceis de fazer gestão. É por isso que, dependendo do porte da empresa, quando a empresa tem tempo e dinheiro para poder investir, isso acaba sendo feito via código. Né? Todo objeto dentro do Salesforce, ele ganha um underline share que permite você fazer compartilhamentos. Eu não sei se a gente consegue fazer isso com relatórios e dashboards, tá? Mas bem provável que dê. Bem provável que dê para fazer algo do tipo. Também via código. Mas eu não sei garantir agora por imediato. Mas mesmo, se for, de repente, é só um cenário de dashboard de relatórios, vai ser menor do que um cenário para compartilhar registro, um cenário para compartilhar e gerenciar. Então, sim. O Carlos disse que tem app para fazer esse gerenciamento. Então, show. Acho que aí fica show de bola. Melhor dos mundos, porque com certeza você vai precisar desse gerenciamento bem definido, né? Bem claro. Porque conforme a coisa vai crescendo, o seu número de usuários vão crescendo, né?
óbvio que vai de empresa para empresa, mas quando a gente está falando de uma empresa menor, a organização tende a ir crescendo de forma natural, né? Mais usuários, mais parceiros, e acho que esse cenário de grupo público é principalmente quando você tem pessoas de níveis diferentes, parceiros acessando a sua org para ver dados específicos, e aí você consegue, isso começa a aumentar a complexidade da sua org. Até que chega um ponto de, alguns casos chega ao ponto de colapso, de falar, não, para tudo e vamos criar uma nova org. Então, esse é um ponto que provavelmente a pessoa, se não começar bem feito, chega uma hora que ela não consegue gerenciar mais. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Beleza, pessoal? Isso aí. Mais algum ponto? Acho que não, cara. Hora de bate-ponto, não. Se alguém tiver alguma dúvida sobre... Show. Eu vou pegar depois o nome do app que o Carlos falou que tem e eu vou postar numa story aqui o nome do app. Show. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até amanhã às 9h41. Até amanhã.